Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma honra, uma alegria muito grande estarmos na presença do nosso Deus nesse dia para meditarmos numa porção da palavra de Deus, essa palavra maravilhosa de vida que alimenta a nossa alma e nos revigora para estarmos na presença do Senhor fazendo a sua vontade. E eu, nesse momento, eu quero te convidar para participarmos de um momento de reflexão da palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. É em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 19, que diz: "É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação." Essa é a palavra de Deus na qual nós estaremos meditando nesse momento. Queridos, o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, e ele fala uma palavra interessante, um trecho no versículo 18 que me chama a atenção, no qual eu quero frisar neste momento. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você, ovelha do Senhor, nós crentes em Jesus, temos o ministério da reconciliação. É o primeiro fato que eu quero meditar neste momento. O Senhor nos chamou e nos entregou o ministério da reconciliação. No verso 19 nós vamos entender como é esse mistério da reconciliação. Quando diz, verso 19, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Entenda bem, se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e a forma de Deus reconciliar o mundo é não imputando sobre si as suas transgressões. Isso quer dizer que você como ministro da reconciliação, o ministério otorgado por Deus a cada um de nós, que somos filhos de Deus adotivos, irmãos de Jesus Cristo, nos diz a palavra de Deus que nós devemos exercer esse ministério, suportando as fraquezas alheias, suportando aquele que nos ofende, perdoando as culpas. Essa é a vontade de Deus em nossa vida, porque é exatamente o que está registrado no versículo 19, Deus reconciliou o mundo em Jesus Cristo, não lhes imputando as suas culpas e pecados. Queridos, precisamos entender a nossa missão como crentes em Jesus. Você tem o ministério da reconciliação e você precisa entender isso e deve ministrar a reconciliação entre seus irmãos. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. É a nossa missão, unir pessoas e não separar. Então, devemos buscar os frutos do Espírito e lutarmos com todas as nossas forças para que nunca venhamos ceder, nunca venhamos disseminar divisões, contendas no meio do povo de Deus. Não devemos perder o foco que nós temos o ministério da reconciliação. Deus nos chamou e nos escolheu para unir, para sermos pacificadores, para agradarmos o seu coração, para darmos bom testemunho. Essa é a vontade do Senhor na nossa vida.
Queridos, e somente alcançaremos essa graça vinda de Deus se buscarmos os frutos do Espírito, que são eles, no qual está registrado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, amor próprio, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Somente assim iremos agradar o Senhor. E nós devemos nos esforçar para cumprirmos a nossa missão. E eu te faço uma pergunta. Responda para você mesmo. Você é de Cristo? Nos diz assim, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 24 e 25. Observa bem. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Nós devemos e temos a obrigação de crucificar a nossa natureza, deixarmos o nosso eu, as nossas razões, para podermos aceitar e abraçar a razão e a vontade do Senhor em nossas vidas. Versículo 25 nos diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Querido, eu quero te chamar a atenção. Existe um perigo para aquele que vive tropeçando, para aquele que vive dando lugar à sua natureza. Observa o perigo de andar apoiado em nossas razões, apoiado em nossas naturezas. Eu quero ler com vocês no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo de 12 a 15. Observa bem. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, a todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, e subitamente será quebrantado sem que haja cura. Quem? O homem de Belial, o homem vil, aquele que anda maquinando maldade no seu coração, perversidade contra o seu irmão. Nós precisamos estar atento ao perigo. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, nos diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos contar comigo? A primeira coisa, olhos altivos. Segunda coisa, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, coração que trama projetos iníquos. Quinta coisa, pés que se apressam para o mal. Sexta coisa, testemunha falsa que profere mentira. Antes de citar a 7ª, eu quero te chamar a atenção, porque nos diz a palavra no texto onde nós estamos lendo, que a 7ª Deus abomina. É um pecado de alto grau, Deus não tolera. Na 7ª tem consequência, que nos diz:
aquele que semeia contenda entre irmãos. A pior coisa que existe para Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. É a sétima coisa que é abominável aos seus olhos. E abominável quer dizer insuportável, detestável. Observa bem, 6 coisas Deus aborrece, mas a sétima, aquele que não vigia, aquele que dá lugar à sua natureza, aquele que não atenta para que ele está no seio da igreja. Ele não presta atenção no seu chamado, ele semeia contenda. E ele faz uma dívida imensa com Deus. Semeia contenda, acende a ira de Deus. Esse é o perigo. Não entender isso, irmão, nos deixa passivos a correções severas. Como está registrado em Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. O que fazer para não cometermos este erro? Devemos reconhecer as obras da carne. As obras da carne que nos atrapalham a entendermos a vontade de Deus em nossas vidas. As obras da carne nos atrapalham a não enxergarmos as obras do Espírito, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. E as obras da carne, elas estão registradas na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 20, que diz, observa bem, as obras da carne, você tem que estar atento a elas, para não dar lugar à sua natureza e ficar passivo à punição da parte de Deus. Essas são as obras da carne: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Essas são atitudes que nos fazem semear contendas. E como filhos de Deus, devemos ser promotores da paz. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Sermos promotores da paz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, nos diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você exercendo o ministério da reconciliação, você será um pacificador, estará desfrutando dessa bem-aventurança. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, aquele que semeia a paz, aquele que ameniza os conflitos, aquele que une, não aquele que espalha. Pacificar, irmãos, significa fazer a paz. Precisamos viver em novidade de vida. É para isso que o Senhor nos chamou, semeando a paz, a harmonia e a comunhão, e não semear contendas e divisões, não, que produzem somente escândalos na obra de Deus, no seio da igreja. Pois aonde existe inimizade e adversidade, aí está a presença do diabo. Aonde existe divisões e perversidade, aí está a presença do inimigo de Deus, o seu inimigo, o meu inimigo, nosso inimigo. E aonde está a presença do inimigo, aquele que se dispõe a dar lugar ao inimigo, em vez de dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele aborrece o Senhor, ele aborrece a Deus,
e ele fica passivo a correção terríveis. Mas o apóstolo Paulo nos deixa um conselho maravilhoso, que está registrado na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 13, quando nos diz: irmãos, não nos julguemos mais uns aos outros. Observa bem o conselho de Paulo aos Romanos: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço nem escândalo ao vosso irmão. Essa é a vontade de Deus. A nossa união, a nossa comunhão, estarmos na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Queridos, entendamos a vontade de Deus. O Senhor quer o melhor para mim, para você, para nós. Pensamos a nós mesmos, aceitemos a vontade do Senhor, abracemos a nossa missão de sermos reconciliadores, de unirmos, de vivermos em harmonia. Vamos lutar para vencer o príncipe das trevas que tanto nos prejudica, atrapalhando-nos, nos incentivando com a nossa natureza a pecarmos contra Deus. E eu, nesse momento, eu desejo fazer uma oração. É momento de oração. Eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu entro na tua presença, Pai, neste momento, com propósito exclusivo, Pai, de pedir a Ti força e graça para o meu coração, para o coração do meu irmão, para que tenhamos condição e domínio próprio sobre a nossa natureza, que tanto tem nos atrapalhado, Pai, a Te servir, a agradar o Teu coração. Pai, neste momento eu Te peço força, a graça dos céus, para que possamos encabrestar nossa natureza, vivendo verdadeiramente para Ti. E que a Tua presença maravilhosa envolva-nos, Senhor Deus, neste momento, e que possamos receber de Ti a condição de sermos melhores na Tua presença, de entendermos, Senhor, neste momento, para que Tu nos chamaste, Senhor, para que possamos viver realmente como pacificadores na Tua presença, espalhando a paz, a comunhão, por onde passarmos. Pai querido, atende a nossa oração. Temos dificuldades, Senhor, em vencermos a nós mesmos, mas eu sei que se Tu nos deres a graça que nós precisamos, sairemos lá na frente com a bandeira da vitória e o Teu nome será glorificado em nossas vidas. Livra-nos, Senhor, da correção, nos ajudando a sermos melhores na Tua presença, a amarmos o nosso próximo, a perdoarmos, Senhor, as culpas, Senhor, e a vivermos o Evangelho verdadeiro e puro, um Evangelho que agrade o Teu coração. Eu Te suplico, Pai, agradecido, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Glória a Jesus.